A partir de agora, Momento da Palavra. Momento da Palavra. Olá, povo de Deus, povo lindo, povo querido, povo abençoado. Eu quero neste momento, querido, trazer uma palavra para o nosso coração, palavra de Deus. E eu quero começar lendo um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 em diante. A palavra de Deus vai dizer assim: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Queridos, esse texto, eu tenho a certeza que todos nós que somos amantes da leitura da palavra de Deus, todos nós conhecemos esse texto. E o texto de Marcos fala sobre um cego chamado Bartimeu, que ficava à beira do caminho pedindo esmola. E a Bíblia diz que todos os dias ele ouvia o barulho das pessoas entrando e saindo da cidade. Mas dessa vez o barulho era diferente. Havia alvoroços, o povo estava falando de um tal Jesus que veio de Nazaré, que andava pela Judéia fazendo sinais, prodígios, curando surdos, cegos, paralíticos e enfermidades. E ao ouvirmos o que as pessoas diziam, a sua esperança em ser curado renasceu. Eu acredito que ele sabia que a cegueira era como uma maldição e por isso ele era menosprezado pelas pessoas. E talvez, meu irmão, ele deve ter pensado: como eu queria encontrar-me com Jesus e ser curado. Meu irmão, talvez em sua alma ele desejava ser curado, passar por uma mudança radical em sua vida, né? E que isso trouxesse o reconhecimento e respeito das pessoas. E eu acredito, meu irmão, que Bartimeu precisava ter fé, uma fé capaz de mudar a sua história de vida. E a fé que impulsionou Bartimeu a romper barreiras é a mesma fé que Deus deseja que nós tenhamos, uma fé que conduz a uma mudança. E talvez você pergunte assim: como alcançar essa fé transformadora? Essa fé que opera milagres. Eu aprendo, irmãos, a primeira coisa, a fé milagrosa, ela vem pelo ouvir. O versículo de número 47, a parte A, diz assim: E ouvindo que era Jesus de Nazaré. Então, quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o que o povo dizia chamou a sua atenção. Quem estava passando por ali era Jesus, o homem que curava enfermos, fazia milagres. E nesse momento eu acredito que a fé se apoderou de sua alma. A fé começou a crescer em seu interior. A palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17: Portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo, querido. A fé cresce dentro de nós quando ouvimos a palavra de Deus. A fé, ela não nasce simplesmente. Ela é o resultado daquilo que ouvimos, sentimos ou vemos.
Algumas pessoas, meu irmão, vivem fracassadas e derrotadas porque emprestam seus ouvidos para ouvir palavras negativas que entristecem e enfraquecem. Por isso, não possuem fé suficiente para provocar mudanças. Querido, Bartimeu acreditou que aquele era o momento para mudar a sua vida. Ele não podia perder a chance de se encontrar com Jesus e mudar o seu destino. Uma grande multidão, a Bíblia diz que atrapalhava a sua aproximação de Jesus. Mas eu acredito que ele pensou: hoje é o dia, eu não vou deixar passar essa oportunidade. A segunda coisa que eu aprendo é que nós devemos ter uma fé gritante. A Bíblia vai dizer que Bartimeu gritou até seu ouvido. Ele não se deixou limitar pela multidão. A Bíblia diz que quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu aprendo que Bartimeu nunca viu um paralítico andar ou um cego ver. Ele somente creu nas palavras que o povo lhe disse acerca de Jesus. Quando soube que Jesus estava passando ali, ele se apoderou daquelas palavras e clamou em alta voz, E ao perceber que o simples ato de gritar não era suficiente para chamar a atenção de Jesus, ele continuou gritando com mais força e em alta voz. As suas palavras tinham que ultrapassar aquela multidão para chegar aos ouvidos de Jesus. Os seus gritos incomodaram a multidão. O povo começou a repreendê-lo para que ele se calasse, tentaram detê-lo, mas ele gritava mais alto ainda que. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, tem hora que a sua fé incomoda aqueles que estão na zona de conforto. Eles andam com Jesus, são espectadores, mas não recebem nada porque não ousam pedir a Jesus. Em Jeremias capítulo 33, verso 3, nós vamos ver: e Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Em outras versões, a palavra diz clamar, ou seja, significa gritar em alta voz. Em algumas traduções está: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, meu irmão, comece a clamar, comece a gritar, comece a colocar a sua fé em prática. A terceira coisa que eu aprendo é que a nossa fé deve estar focada em Cristo. Lá no versículo 49 ao 50, a Bíblia vai dizer: então Jesus parou e disse: chame o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. Eu vejo aqui, irmãos, que Jesus vê que Bartimeu estava disposto a tudo para receber a cura. A capa era um acessório importante para o cego. Ela o identificava como mendigo, mas quando Jesus o chamou, ele abandonou a sua capa, demonstrando que estava disposto a abrir mão da velha vida para receber a cura. Eu aprendo, irmão, que esse texto fala sobre romper com o passado, jogar no mar do esquecimento, olhar para frente a partir daquele momento, meu irmão. A palavra de Deus fala em Filipenses 3,13, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o meu alvo, para aquilo que está na minha frente. Então, querido, minha querida, se você deseja viver o milagre da transformação em sua vida, você precisa deixar para trás tudo aquilo que remete ao seu passado longe de Deus. Algumas pessoas querem vir a Deus, mas elas trazem consigo a capa da rebeldia, da rejeição, do pecado, do preconceito, da mentira, da enfermidade, da maldade, da cobiça, do negativismo. Querido, esse tipo de capa é o que mantém as pessoas sob domínio de Satanás, sob maldição e distante de Deus. Mas eu aprendo que a atitude de quem tem fé para ser transformado,
A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24: portanto, abandone a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Sabe, o milagre acontece quando nos despojamos da capa da velha natureza e nos revestimos de Deus. Bartimeu abriu mão de sua capa quando decidiu ir ao encontro de Jesus. Você está disposto a abrir mão do que te aprisiona, daquilo que te prende, daquilo que te mantém afastado de Deus? Então, querido, jogue essa capa fora, a capa da incredulidade, a capa da falta de fé. A outra coisa que eu aprendo é que nós devemos ter uma fé que sabe o que quer. O versículo 51, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele diz: mestre, que eu torne a ver. Sabe, querido, nós devemos ir a Jesus na certeza que Ele nos responderá acerca do que pedimos. Nós não podemos ir até Jesus com dúvidas, com desejo vago e receoso. Querido, Bartimeu era cego. Para alguns, Jesus não precisava perguntar o que queria, mas a verdade é que Jesus precisava ouvir a confissão de Bartimeu sobre o seu desejo específico. O que é que você quer que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver. Sabe, quando vamos a Jesus é necessário ter uma meta definida. Bartimeu tinha uma meta definida, ele foi explicitamente claro com seu pedido. Muitas pessoas oram sem metas, por isso não recebem resposta das suas orações. A palavra de Deus vai dizer em Romanos 10:10, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Então, querido, meu irmão, minha irmã, se quisermos algo, primeiro devemos vê-lo como se já existisse, crer, orar, confessar, esperar que Deus fará o milagre. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, é a certeza das coisas que se esperam. Sabe, é importante ter uma meta definida. Quando oramos, nós pedimos algumas coisas ao Senhor. A Bíblia diz em Marcos 11:24, por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. A outra coisa que eu aprendo é que nós devemos buscar por uma fé capaz de mudar radicalmente e totalmente uma vida. No versículo 52, Jesus disse: vá, você está curado porque teve fé. A Bíblia diz que no mesmo instante Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Eu aprendo aqui uma lição importante, que Bartimeu, depois de se encontrar com Jesus e começar a ver ele passou a segui-lo deliberadamente. Jesus não lhe convidou ou obrigou a segui-lo, foi Bartimeu que, ao reconhecer quem era Jesus, decidiu acompanhá-lo. Sabe, querido, eu imagino que Bartimeu, ele tenha pensado o seguinte: esse Jesus é poderoso, se ele me devolveu a visão quando eu clamei, quanto mais coisas boas ele poderá me dar se eu seguir? O mesmo ocorreu com cada um de nós, quando um dia nós decidimos seguir a Jesus. Ele nos devolveu a visão espiritual acerca de Deus, quebrou a parede que nos separava de Deus, nos livrou da maldição do pecado, nos deu uma nova vida em abundância, nós somos novas criaturas. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17, ele diz: quem está em Cristo, uma nova criatura é. Então, eu aprendo que só uma fé verdadeira pode nos levar ao encontro de Cristo e ao milagre da transformação. A história de Bartimeu nos ensina como deve ser a nossa fé.
Ela deve ser capaz de ultrapassar as multidões que nos cercam, impedem de chegar perto de Deus. As multidões podem ser familiares, círculos sociais, o nosso próprio pecado. Irmão, a vida de Bartimeu mudou porque ele teve uma fé poderosa e não esmoreceu diante da multidão que tentava impedi-lo de ir até Jesus. Eu quero terminar dizendo que Deus nos dê graça para alcançarmos uma fé tão poderosa como a fé de Bartimeu. Eu quero aqui, querido, deixar algumas palavras de bênção para aqueles que têm fé e foram ao encontro de Jesus. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta a vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu por si mesmo por mim. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que ele tem para dar aos seus filhos. Romanos capítulo 8, versículo 17. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Aleluia. Queridos, que a sua fé, ainda que seja pequena, mas que Deus, creia que Deus vai fazer o milagre na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E se você foi abençoado por essa palavra, se essa palavra falou o teu coração, compartilhe com outras pessoas, para que ela possa chegar a outras vidas e que novos corações sejam alcançados pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus.